Bom dia a todos, né? Vamos para o nosso estudo hoje. Bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesses momentos. Nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram presentes para estudar conosco. Agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por essa proteção que nos dá nesse estudo. Pedimos para que nós possamos ser bem intuídos, para que nós possamos fazer um bom estudo para ajudar esses nossos irmãos encarnados, como também ajudar nossos irmãos encarnados. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, vamos continuar aqui na página 155, pergunta 227, né? Então, pergunta assim: de que modo se instrui os espíritos errantes? Certo, não fazem do mesmo modo que nós outros, né? Então, eles querem saber como se instrui os espíritos errantes, ou seja, aqueles que já se desencarnaram e estão lá do outro lado no plano espiritual. Então, ele responde assim: estudam e procuram o meio de elevar-se, veem, observam o que ocorre no lugar onde vão, ouvem o discurso dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhe incute ideias que antes não tinham, né? Então, esses espíritos, quando estão lá do lado espiritual, né, eles se instruem de seguinte maneiras: eles vão a lugares onde há bons debates, onde há palestras de espíritos superiores, que é como se fosse aqui no planeta Terra. Nós não vamos em palestras, né, para a gente ver, observar, não vamos à missa, não vamos a algum local, algum culto evangélico, né? Então é a mesma coisa lá. Eles são levados a esses lugares e eles também vão levados a locais onde observam como aqueles espíritos fazem, o que eles fazem, como eles trabalham, né? Isso eles vão observando e vendo. É a mesma coisa você pegar o filho seu e levar à igreja, levar um grupo espírita, né? Quando vocês forem fazer ato de caridade aqui, dar sopa, ou ajudar no Natal, né? Levar a criancinha, que ela já vai vendo você praticando bem, então ela vai falando: pai, por que você fez isso? Mãe, por que você fez isso? Aí você vai explicar àquela criança que é um ato de caridade, é um ato de solidariedade às pessoas que têm menos condições, têm menos recursos. Aquilo a criança já vai aprendendo, né? Então, esses espíritos veem e observam e assistem palestra lá do outro lado, e muitas vezes esses espíritos são trazidos a palestras públicas dos encarnados, porque eles sentam lá no auditório ou na sala onde está tendo a palestra ou estudo evangélico e começam a observar, ele começa a acompanhar aquela pessoa que pratica o bem. Então ele vai vendo, ele vai observando, ok? Na 228 ele pergunta assim: conserva os espíritos algumas de suas paixões humanas, né? Aí ele responde: com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões mais e sua guarda do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses a conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Quando ele fala aqui com o invólucro material, ele quer dizer que são espíritos ainda que possuem o perispírito, ou seja, não são ainda aqueles espíritos puros, né, que deixam o perispírito, né? São então espíritos que está lá do outro lado, né, que ainda possui esse perispírito. Esse invólucro material, quando ele fala, é o perispírito, ok? Né? Então, quando esse espírito ele sai daqui, como o Chico, como o Divaldo, ou outros espíritos, né, que praticaram o bem, né, eles quando chegam lá do outro lado, eles só vão levar as coisas boas, só vão pensar em coisas boas. Agora, aqueles espíritos, né, que saem daqui com a tendência de vingança, né, com a tendência de só querer coisas materiais, só querer viver na luxúria, ele vai levar isso para o outro lado, as suas más tendências, as suas más paixões, porque isso tudo ele fica agregado como se fosse um miasma no perispírito e no seu padrão vibratório, ou seja, no seu mental.
no seu mental, aquilo fica tudo ali, ele fica tão fissurado em fazer aquilo que sua mente só funciona desse jeito, né? Aí na 229 ele pergunta assim: por que deixando a terra não deixa aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que ele reconhece os inconvenientes? Aí ele responde: veio nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imagine que mal deixa perde esse defeito. Acompanha os que da terra partem, sobretudo o que alimentar as paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhe o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por um momento ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, meu irmão, ele quando parte lá para o outro lado, né, ele está tão envolvido com as más paixões, a inveja, a luxúria, o ódio, a vingança, né, ou preso àquele carro, àquela casa, que isso mentalmente, quando ele parte lá para o outro lado, aquilo fica ficcionado na sua mente, né? Fica preso na sua mente, ele só sai daqui pensando naquilo. Se a pessoa então, a pessoa fez alguma maldade, por exemplo, vamos supor que a pessoa perdeu uma casa para uma pessoa aqui, né? E ela ficou aquilo fissurado, aquilo na mente. Eu perdi a casa para fulano, perdi a casa para fulano, fiquei na rua da amargura, eu com 2 crianças, com 3 crianças, eu fui morar na rua. Nossa, esse espírito quando vai lá para o outro lado, meu Deus, aquilo fica agregado na sua mente, aquilo fica preso na sua mente, né? Mas tem os momentos de lapso onde a espiritualidade, né, vai lá dar um passe magnético desse espírito e mostra a ele a verdade, né? Mostra por que aconteceu aquilo, mostra tudo para ver se ele naquele momento ele fala: puxa vida, eu passei tudo aquilo, foi culpa minha, que no passado, em outras vidas, eu cometi uma atrocidade e hoje eu sofri para que fosse pago, para que fosse cortado, né? Cortado esse meu pensamento, essa minha maldade que eu fiz, que é o tal do olho por olho, dente por dente de Moisés, né? Com ferro se fere, com ferro será ferido. Então as pessoas precisam entender que muitas coisas que nos acontecem, né, são expiações. É a lei de causa e efeito, né? Então nós temos que nos atentar para isso, ok? Aí na 230 ele pergunta assim: na erraticidade o espírito progride? Ele responde: pode melhorar-se muito, tais seja a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ou seja, lá no plano espiritual, você vai melhorar sim, você vai evoluir, você vai estudar, né? Você vai acompanhar irmãos no trabalho e vai com isso aprendendo. Você vai visitar pessoas no umbral tentando resgatá-lo. Você vai trabalhar em algum hospital lá ajudando. Ou você vai fazer N coisas lá do outro lado. Mas a sua evolução, o seu passar de série, só se você vier aqui para a escola do mundo corporal. Você tem que passar pelo mundo corporal para colocar em prática o que você aprendeu lá do outro lado, para ver se você vai tirar de 0 a 10 a sua nota, né? Sabendo que a média é 7. Então, você não vai conseguir tirar nota 10 vindo aqui. Não vai. É uma prova dificílima, né? Mas você tem que tirar uma boa nota, porque você vai vencendo as suas más paixões, ok? Aí na 231 ele pergunta assim: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Vamos deixar para próximo estudo, né? Mas vamos agradecer então a espiritualidade, a esses irmãos que estamos aqui ouvindo, esses irmãos que estão entendendo que eles precisam melhorar, sair desse padrão vibratório que se encontra, porque tudo que eles estão passando é mental, porque eles botaram uma ideia na cabeça e não tiram de jeito nenhum, né? Se que fulano matou a minha esposa, fulano matou meu filho, o espírito não morre, tá? E se isso aconteceu,
algum motivo tem. Agora, essa pessoa que cometeu esse ato, ele vai responder por isso, não precisa se preocupar, eles vão responder. Só que nós queremos ver a vingança, né? Isso é ruim, isso é mal, porque isso atrai espíritos para perto da gente, ou eles mesmos não saem desse padrão vibratório deles. Então, gente, quando acontecer alguma coisa, mesmo que fique chateado, não fique com essa ideia fixa na mente, porque é isso que te aprisiona no umbral, isso que te aprisiona perto de espíritos inferiores, isso que te aprisiona neste mundo mesmo, no corporal, a sua vida não deslanchar, a sua vida não ir para frente, porque você está trabalhando a sua mente numa ideia fixa de vingança, de raiva, de ódio, de inveja, tanto cá como lá, isso te prende num padrão vibratório e você não consegue evoluir, ok? Vamos fazer nossa oração agora e agradecer a espiritualidade. Bom Espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por esse estudo, agradecido por essa oportunidade que nos tem dado, agradecido por esses irmãos que são trazidos aqui para estudar. E agradecido, Senhor, por muito deles estar entendendo que eles têm que sair da situação e ajudar e aceitar a ajuda desses nossos irmãos caravaneiros que vêm aqui buscá-los e levá-los para um tratamento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Sou muito grato. Sendo assim, dando término ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.